o Identidade Cultural está começando e no programa de hoje o ator Rafael Paiva, integrante da companhia Le Cirque. Rafael é brasileiro, tem mãe paraibana e pai português. Ele cresceu e foi em busca do pai em Portugal, com quem aprendeu a arte e o ofício de palhaço. Com a gente também o pesquisador e colecionador José Luiz Gomes. Em 10 anos de garimpagem pelo Brasil e exterior, reuniu mais de 1.400 peças que contam a história da escrita. Textos, livros, penas, canetas e prensas. Objetos ligados ao ato de escrever e à evolução da escrita. E nossa atração musical é a Orquestra de Sopro de Pindoretama, que funciona como escola de música para crianças e adolescentes. Além de aprender a tocar um instrumento de sopro, os alunos têm também aulas de percussão, canto, coral, informática e inglês. Com música e alegria, o Identidade Cultural está no ar. Desde criança, José Luiz gostava de colecionar objetos, moedas, álbuns de figurinhas, selos e até carteiras de cigarro vazias. A partir desse material, direcionou a pesquisa para a história da escrita. A reportagem é de Alderson Matos. O pensador dá as boas-vindas ao universo dos símbolos, letras, palavras, escrita. É assim que inicia o nosso passeio no Museu Professora Maria Isaurita Gomes Moraes. São 1.400 peças expostas em 16 salas. As peças do museu foram adquiridas pelo próprio José Luiz Gomes Moraes durante vários anos. Ele, desde criança, já tinha o hábito de colecionar. Então a gente vê que são muitas peças e isso foi adquirido durante várias viagens pelo Brasil e pelo exterior? Exatamente. Nós passamos esse período de 10 anos, quando nós nos dedicamos efetivamente à construção desse acervo, fazendo viagens e a vários países, como também ao interior do Brasil. E conseguir muitas coisas no interior, porque é os locais onde as pessoas guardam mais, costumam guardar mais peças dessa natureza. E além disso, nós temos um forte instrumento hoje, que é a internet, e através da internet nós conseguimos também garimpar uma grande quantidade de objetos que hoje aqui estão expostos. Nessas viagens, e quando as pessoas, sei lá, estavam em shoppings e pontos turísticos, você e sua esposa estavam à procura de peças? Perfeitamente. A gente sempre causava até uma certa estranheza quando a gente viajava para o exterior. Enquanto as pessoas queriam conhecer os shoppings mais modernos, nós íamos para as feiras antigas, como lá em Lisboa tem a Feira da Ladra, em Paris tem a Feira da Pulga, e entre outras por aí afora a gente frequentava esses ambientes, né, ligados às antiguidades. Como foi a ideia, né, de montar este museu, o Museu da Escrita? Esse museu, efetivamente, ele já era um propósito nosso há algum tempo. Quando nós começamos a nossa coleção, principalmente a de máquina de escrever, a gente já tinha uma ideia de fazer uma mostra sobre esses objetos, que é algo ligado à escrita. E depois começamos a adquirir também essas peças que são tinteiros antigos, lapiseiras. Isso aí foi formando esse acervo. Daí nós fizemos uma exposição nos Correios, a pedido deles lá durante uma feira de filatelia, e já colocamos algumas informações sobre esse acervo, que seria o acervo do futuro Museu da Escrita, que hoje é a nossa realidade aqui. Certo, mas no caso a gente viu aqui no museu várias máquinas de escrever, alguns objetos que eles tiveram relação com o seu trabalho e por isso também surgiu essa ideia. Tem também um espaço que a sua mãe, né, mostra que a sua mãe inclusive dá o nome ao museu de que ela era professora, então tudo isso juntou e veio essa ideia do Museu da Escrita. Nós tivemos sempre um trabalho ligado a equipamentos de escrever, como máquina de escrever, que eu sempre pertenci à classe bancária, desde muito jovem, de 16 anos, e sempre por conta disso me interessei por máquina de escrever, porque eu também gosto de mecânica. A máquina de escrever, ela tem uma mecânica muito especial e por conta disso fui montando esse acervo, juntando esses equipamentos, entre outros, como tem perfuradores, grampeadores. E como minha mãe foi professora primária no interior, por sinal foi quem nos passou as primeiras informações dos alfabetos,
com o tempo, depois que nós formamos a ideia de montar o museu, resolvemos homenageá-la com essa entidade. E hoje dedicamos a ela o Museu da Escrita e temos até uma salinha que representa uma pequena sala de aula onde ela seria a protagonista daquele momento, naquela escolinha lá, representando o mundo da escrita ou da alfabetização. Como foi a montagem do museu, né? Esse levantamento histórico? Porque a gente percebe que aqui você entra num caminho e vem ali desde a pré-história, o início da escrita e vai toda a evolução. Como se deu esse processo de montagem do museu? Na verdade aqui nós pensamos esse museu para dar uma ideia de evolução da escrita. Ele realmente começa com a fase da pré-história, onde nós montamos uma caverna com alguns homens pré-históricos simbolizando uma família pré-histórica. Entre eles tem um que escreve nas paredes da caverna alguns elementos que eles escreviam na época, como sendo os pequenos animais, objetos que estavam na história deles naquele momento. Então isso aqui é como se fosse o primeiro registro histórico da humanidade, registro por escrito. Hoje os estudiosos fazem leitura desses objetos que estão lá escritos na parede, desenhado, que é conhecido hoje como pintura rupestre. Então daí, como sendo o início, nós depois entramos nas outras fases da escrita, como a escrita cuneiforme, a escrita hieróglifa, que foram os grandes avanços, naturalmente obedecendo a alguns espaços que nós não conseguimos colocar porque seria uma imensidão. Mas passamos para esses dois estágios, que são justamente os estágios da escrita ocidental, que é o alfabeto romano, que deu origem às escritas ocidentais. Em seguida, mostramos uma fase dos monges copistas, onde está representando uma encenação de monges copistas fazendo escritas de livros e cópias de livros, e que esses monges foi que deixaram muitas das informações que nós temos hoje em dia. E nesse entremeio nós temos alguns colecionismos, como máquinas de escrever, tinteiros, penas e vários outros objetos. Então, a nossa ideia era criar uma sequência de evolução da escrita intercalada com as coleções que representam um instrumento de evolução dessa escrita. Inclusive tem bastante coleções, algumas peças raras, né? Temos algumas peças raras, temos umas folhas de livros da Idade Média, temos alguns livros italianos com capa de carneiro, de contabilidade, temos um livro português que é do século XVII, que tem 957 folhas, todas escritas pela mesma pessoa durante 15 anos, e é um livro realmente extraordinário, e era do morgado português que pertencia ao Conde de Calheta, que foi um nobre português que detinha a posse desse condado, e que lá estão escritas todas as informações do morgado, que seriam as petições, medições, produção e algumas legislação referida àquele período, como se esse morgado correspondesse pelo menos a uma espécie de município que nós temos hoje. A montagem do museu, né? Foi você e sua esposa, mas teve a orientação de algum profissional ligado à área ou foi pelo seu conhecimento e experiência ao longo do tempo? Na verdade, nós não tivemos a participação de profissionais. A gente fez isso de uma forma mais de conhecimento e através de um trabalho, de um estudo e trabalho e muito cuidado, a gente conseguiu deixar na forma que ele está hoje, que é bastante compreensiva, né? Inclusive com informações, com cada área, com cada setor numerado, com indicação do que tem dentro, e as peças são todas numeradas, e dentro dessas numerações existem as informações, o que é cada uma dessas peças de uma forma de resumo. Mas infelizmente não houve a participação de um profissional, que podia talvez ter sido muito melhor. De 1.500 peças, há algumas peças que são aí o xodó de vocês, que são bem antigas, que já estão com vocês há bastante tempo. Na verdade, a gente tem uma paixão por isso aqui. E até como tem um bocado de filho, você não quer puxar o ciúme de um para o outro. Mas eu tenho, na verdade, uma peça aqui, que é uma peça muito simples, singela, mas de um certo significado, principalmente para mim, porque é a primeira peça que eu
que eu adquiri e que está comigo há 46 anos. É uma pequena patinha de leão, feita de bronze, recheada de chumbo, e que eu trouxe desde o primeiro emprego que eu tive. Essa é um peso de papel e ela está aqui comigo nesses 46 anos e é como se fosse uma mascote. É uma peça de muita importância justamente pelo tempo e pela convivência que eu tenho com ela. O museu ele existe desde novembro do ano passado, né? O que vocês esperam daqui para frente, né? Esse aumento do número de visitações, as pessoas já estão passando a conhecer o museu? O museu, na verdade, é uma entidade viva. Todo museu ele se propõe a ser uma entidade viva porque ele tem que sempre estar se renovando. Ele está tendo que criar melhorar o acervo, aumentar o acervo, incorporar mais elementos, melhorar a informação, tudo. Então eu considero o museu como uma entidade viva. Você não pode deixar o museu aqui e achar que está tudo completo, ele nunca vai estar. Mas o nosso objetivo, na verdade, é tentar, porque eu digo que este museu hoje não é mais meu, este museu é da comunidade. A gente, junto às peças, eu podia estar com essas peças tudo lá em casa, olhando para ela todo dia, mas eu acho que isso não é importante. O importante é você montar uma coisa, principalmente cultural, e tentar divulgar, para que as outras pessoas, as gerações mais recentes, que não tiveram conhecimento disso, possam agregar mais conhecimento, mais valor à sua cultura. Então a gente está com esse museu aqui aberto e a nossa grande propósito seria efetivamente que as pessoas viessem conhecer o museu. Por sinal, nós estamos agora fazendo um projeto, esse projeto está sendo divulgado por alguns órgãos, algumas entidades, que nós estamos aproveitando aqui também a TV Assembleia para dar essa força e queremos divulgar o projeto Escola. Nós estamos fazendo um projeto para que possamos trazer aqui para o museu alunos de todas as escolas públicas e privadas, né? Estamos tentando fazer um convênio com a Secretaria de Cultura, já estamos aí em andamento em algumas conversações do município e o nosso grande objetivo é esse, que o museu seja uma fonte de estudo, uma fonte de conhecimento para as pessoas que têm interesse e que, mesmo não tendo interesse desse tipo, mas acho que é importante que venham conhecer o museu. É desse nosso grande objetivo. Ok, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo museu e obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês que vêm dar uma força aqui na divulgação desse museu, que não é mais nosso, o museu é da comunidade, como eu já falei antes. Ok, obrigado. Daqui a pouco, o ator Rafael Paiva fala da experiência no Le Cirque. Até já! A gente se vê lá no Picadeiro daqui a pouquinho. Tchau! De mãe brasileira e pai português, Rafael Paiva nasceu na Paraíba. Aprendeu a arte e o ofício de ser palhaço com o pai. É integrante do Le Cirque há 4 anos. A reportagem é de Alderson Matos. Eles têm a nobre missão de levar alegria ao público, seja em festas ou no picadeiro. Os palhaços fascinam não só as crianças, mas também os adultos. O Identidade Cultural de hoje vai mostrar um pouco da rotina de uma das grandes atrações do Le Cirque, o palhaço
Foliquito. O Foliquito já está aqui se preparando para mais uma apresentação, o espetáculo do Lecirc. Por enquanto ainda está semelhante ao Foliquito, mas é o Rafael Paiva. Obrigado por nos receber aqui nesse trailer. Eu vou sentando por aqui, acomodando para conversar um pouquinho com o Foliquito. Então, Foliquito, fala pra gente aqui, como é ser palhaço? Ser palhaço, para mim, é uma realização. Porque eu tinha muitos objetivos antes de ser palhaço e decidi ser palhaço através de convites, porque eu me apaixonei também pela arte, né? Eu me apaixonei pela arte circense. Isso quando eu regressei para o Brasil, quando eu voltei para o Brasil, e aí comecei a estudar o ser palhaço, não só o que eu faço no picadeiro, mas o que é ser um palhaço. E a partir daí me apaixonei pela arte e ando desenvolvendo isso há 10 anos, quase 10 anos da minha vida. Como foi o seu início, né? Qual foi o primeiro contato com esse universo circense? Quando eu vou, assim, tudo começou lá em João Pessoa, na Paraíba, porque minha mãe é paraibana, né, brasileira, e aí eu frequentei um circo-escola, com o intuito de fazer palhaço, mas aprendi malabarismo, trapézio, e o que acontece? Acabei me apaixonando, comecei a estudar a essência do palhaço. Isso te mede quantos anos? Eu tinha uns 14 anos de idade quando comecei, né, tinha uns 14 anos, 14 anos quando comecei a fazer o palhaço. Certo. De onde vem a sua